Check the mic and make sure it sound right, boys. Certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Eu sou o Greg Oliveira e antes de começar o programa, irei falar sobre nossos apoiadores, que é o Tapajós Estética e Saúde, que é a compra de material para a biossegurança do seu espaço de trabalho, entre materiais para body piercings. Temos o desconto de 5%. Na hora do pagamento, você coloca a palavra-chave PodModificast em maiúsculo. E também se você paga em Pix, você ganha mais 5%. E você que gosta de ter qualidade no seu estúdio e proporcionar o melhor para seu cliente, entre em contato com a Piercer Lover, que é joalherias em titânio e rosca interna, com laudo nacional. Utilize o QR Code e dá uma olhadinha no catálogo e confira as joias que tem uma alta qualidade. Também temos o La Plata, que é kit de camiseta, regata, boné e bermudas. Acessando o QR Code aqui abaixo, você entra em contato com o Pederson e confere os modelos da marca. E temos a Tribo do Sol, que é a casa do tatuador. Lá você encontra tudo de supply para tatuadores e também agulha americana para piercers, que é a agulha da marca Samurai. Acessando o link na descrição abaixo, você vai direto para o site. Muito obrigado por acompanhar o canal e fique com esse bate-papo. E não se esquece de deixar um like e também compartilhar com todo mundo esse vídeo. Certo, meus queridos, começando mais um Pod Modificast. Hoje estamos aqui com a Nath. Oi, Nath. E aí, tudo beleza? bem? Obrigado por ter vindo hoje. É nóis. Então, Nath, de onde você veio? Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, nasci pelo centro de São Paulo mesmo, no Hospital 9 de Julho. Aí. Sou de São Paulo mesmo. Fui nascida e criada em São Paulo, né? Primeiro, eu morei na Zona Oeste, na Lapa. Já morei em vários lugares, pra falar a real. Morei na Zona Leste, no Carrão. Agora eu moro pelo centro de São Paulo, atualmente. Isso é body piercing, né? Como começou o seu interesse assim, em trabalhar com isso? Então, na verdade, foi quando eu tava fazendo uma das primeiras tatuagens que eu tenho, né? E aí eu acabei fazendo amizade no estúdio de tatu, porque meu pai tinha uma loja de perfume no mesmo lugar, né? E aí eu acabei fazendo amizade lá e acabei me interessando por isso. Como eu não sabia desenhar, me sugeriram de eu começar com piercing, porque eu tinha mania de observar como era feito. Eu gostava de observar a forma que eles faziam. E eu acabei, na época, eu arrumei um trabalho de telemarketing. Eu odeio falar no telefone, mas eu arrumei um trabalho de telemarketing para poder pagar o curso na época, o curso básico de piercing. Então eu juntei, moedinha por moedinha para fazer o curso. E quando eu fiz o curso, era um shoppingzinho, do lado da Galeria do Rock. E o rapaz que me deu o curso já é falecido já há um bom tempo, né? E aí, quando eu fiz o curso, eu terminei o curso, vi as perfurações básicas ali na minha frente, ele olhou pra mim e falou, se vira, agora você trabalha pra mim. Então, eu aprendi muito na prática, mais do que, né? Sim. Não tive tanto tempo de aprender assim, olhando, observando. Foi, já prática, já foi da teoria direto pra prática, eu tive que me virar. E você acha que foi bom assim, já sair do curso já trabalhando, ou você acha que queria ter aprendido mais? Eu acho que foi e não foi. Porque assim, a gente dá muito tropeço, né? Erra bastante. E na época eu errei muito, não foi pouco. Mas assim, foi bom no sentido de eu fui aprendendo na prática, eu fui aprendendo com o erro. Ele tava lá pra orientar, tal, quando acontecia algum erro. Mas eu já não tinha mais o ensinamento, era eu por eu. Então, eu ia fazer uma perfuração, ele não entrava dentro da sala pra olhar. Eu fazia, se desse alguma coisa errada, eu podia chamar ele. Sim, e nessa época você morava aqui no centro já, ou já tinha se mudado? Na época eu tava morando no Carrão. Tava morando no Carrão com meu pai. Sim. Aí eu tava trabalhando no centro, eu comecei a trabalhar com ele no centro. Aí depois eu passei por Galeria do Rock, né? Acho que todo mundo já passou por esse momento da vida. Trabalhei um tempo lá e também tive as minhas desistências, né? Porque eu tive alguns momentos da minha vida que eu... vou procurar um trabalho em uma loja, vou desistir disso. Então, em vários momentos da minha vida eu fui parando com piercing, trabalhava um tempo em loja e voltava.
E aí a última vez que eu voltei e fiquei definitivamente foi em 2019. Aí você tá firme desde então, não Desde então. pensa em parar. De jeito nenhum. Mesmo que eu pensasse em parar, teria gente que assim brigaria muito comigo. Sim. E no início, como era pra você, assim, trampar com piercing? Era tudo novo, assim? Você Era, já pra mim era diferente. conhecia o pessoal do meio? Não. Eu, quando eu tava no começo, eu não conhecia quase ninguém. Eu ia fazendo amizade com os tatuadores nos estúdios que eu passava, né? Ia trocando ideia com um, com outro, mas assim, do piercing mesmo, eu não tinha ninguém pra chegar e falar assim, e aí, o que que eu posso fazer? Você pode me dar um toque com isso? Eu tô com uma dificuldade aqui. Eu não conhecia. Então, muita informação que eu tive que correr sozinha. Eu fui começar a conhecer uma galera do piercing que me ajudou muito em 2019. Em 2019 que eu fui conhecer, tipo, uma galera assim que, tipo, me abriu os olhos e me ajudou real. Mas até Sim. então, eu era muito sozinha. Eu tive que aprender e desenrolar muita coisa sozinha na minha vida. E como você procurava, assim, aprender sozinha? Ia atrás de curso, internet? Já fui atrás de curso, já procurei muita coisa na internet. Às vezes, muita coisa que eu aprendi foi assistindo vídeo de perfuração de outros profissionais. Eu observava cada jeito que ele posicionava, que ele fazia, e eu observando, tentava, e através disso eu tentava achar o meu meio de trabalhar, o modo como eu me sentia mais confortável, me ajudou bastante. E aí, Sim. tipo, em 2019 eu tive a chance de começar a conhecer pessoas, né? Que foi um estúdio que eu trabalhei, fiquei 2 anos, o dono do estúdio também fazia piercing, ele me ajudou bastante. Nesse estúdio eu tive uma evolução enorme. Inclusive, tomei vergonha na cara, porque as primeiras vezes que eu trabalhei, eu era muito relapsa com foto, tipo, portfólio. Em 2019, eu comecei a montar um portfólio legal, né? Que também foi aí que em 2019 que começou mais o trampo por agendamento, né? Que o pessoal procura mais no Instagram, o trampo da pessoa antes de ir, né? Antes era mais de porta, né? Antes era muito de porta. Em 2019, eu comecei a receber muito agendamento pelo meu Instagram, que foi uma coisa que me deixava assim feliz e surpresa. Tinha muito cliente de porta que acabava virando meu cliente fixo. Mas assim, até então meu Instagram era fraquíssimo. Eu demorei pra conseguir um emprego porque eu não tinha um portfólio legal pra entrar no estúdio. Sim. E no início, que começou a fazer por causa da tatuagem, como você descobriu a tatuagem, criou gosto assim, falou, quero ter uma, no início de tudo? Foi um pouco culpa da minha mãe. Porque eu olhava as dela quando eu era criança, aí eu pegava a canetinha e ficava desenhando em mim, desenhando no meu corpo. E aí, tipo, quando eu fiz 13 anos, eu quis fazer meu primeiro piercing. Aí, eu fiquei com o maior medo do mundo, pedi pra minha mãe, eu tremi inteira. Aí ela olhou pra minha cara e falou, você quer fazer um piercing? Tá bom, vamos lá, vou autorizar. Na época, né? Uhum. Aí ela autorizou, ela fez junto e tal. Aí eu comecei a olhar a tatuagem dela, comecei a querer a minha primeira tatu. Eu fiz com 17 anos. Ela chegou e ofereceu, não pedi. Minha primeira tatu ela ofereceu. Eu vou fazer uma tatuagem assim, uma estrela, você quer fazer? Tá. Na época ela pagou, autorizou, aí foi indo. E onde foi esse seu primeiro piercing? Meu primeiro piercing foi no umbigo. Meu primeiro piercing foi no umbigo, o segundo foi no nariz, que foi assim, tipo, a pior experiência da minha vida, que a pessoa foi bem, tipo, bruta pra fazer a perfuração do meu nariz. Eu chorei muito. E no dia que eu fiz, minha mãe tava na maca, fazendo uma tatu, uma cobertura. Nossa. Aí ela nem pôde te dar uma atenção ali, Não teve como. Não teve como ajudar ali naquele momento, não. Sim. Por que o primeiro piercing foi do umbigo? Porque eu vi numa amiga minha, eu achei bonito na época. Aí, sabe quando fica aquela imagem na sua cabeça, você cisma com o que quer? Eu cismei que eu queria. Aí eu falei, quero. Aí a minha amiga na época, pede pra sua mãe. Só que eu não imaginei que ela ia autorizar assim tão fácil, né? E aí eu fui pedir morrendo de medo. Tipo, muito medo. Pedi pra minha amiga junto na época. E foi a coisa mais fácil ela autorizar. Não, tá bom, vamos lá. Você quer fazer piercing? Vamos lá, vou com você. E ela ainda fez junto, né? Ela fez no umbigo também? Ela também fez no umbigo, porque chegou na hora, eu fiquei com medo, ela foi na minha frente pra me encorajar. Nossa. É tipo pra tomar remédio, né? Olha, vou tomar primeiro Tipo isso, meu. Foi bem assim.
Foi bem desse jeito. Porque assim, eu sempre fui bastante medrosa com questão de dor, né? E aí chegou na hora, eu fiquei com medo. Ela foi lá na frente, tranquila, isso porque minha mãe morre de medo de agulha. Nossa. E ela foi de boas. Agora, a primeira tatu, quando eu fiz, eu também fui com medo. Só que desde a primeira eu não senti dor. Eu não sei explicar. Não é que eu não sinto dor, mas pra tatu, parece que eu sinto menos dor. Assim, fico tranquila. Fico muito Comigo relaxada. também. Piercing, sei lá, parece que é mais invasivo, dá um frio na barriga na hora. Na verdade, é Tatu vai- ansiedade é. antes. Porque enquanto a pessoa tá preparando a bancada, eu fico ansiosa. Se eu já estiver deitada, eu fico mais ansiosa ainda. Então tem que estar sentada ali. Ou então nem ver a pessoa montando a bancada. Às vezes eu prefiro não ver a montagem da bancada pra não ficar mais ansiosa. Eu sou assim também, quando vou fazer um piercing, fazer uma modificação. Na hora que eu vejo pegando os instrumentos lá, colocando nossa, eu vou fazer isso mesmo. É verdade. Na hora que, tipo, meu Deus, olha, gente, olha isso. O que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu lembro a vez que eu fiquei mais em choque foi quando eu coloquei o Big Labret, que o ralado pegou e colocou lá um pino de inserção gigante, assim, que passei 14 mm. Falei, cara, eu vou passar isso na minha boca. E era com anestesia e eu tava morrendo de medo do mesmo jeito. Mas dá, porque, tipo, você olha o tamanho do instrumental, você fica, meu Deus do céu, o que eu inventei agora na minha vida? Né? Tipo, quando eu perfurei a língua, quando eu olhei, na época, o catéter de 16, eu olhei aquilo. Senhor. Aí eu olhei a pinça do lado. Meu Deus. A hora que o rapaz puxou a minha língua pra fora, assim, ó. Fiquei assim, imóvel. Aí na hora não doeu nada, só o pós que é, tipo, horrível. Horrível. De piercing na língua é horrível, gente. Não recomendo. Nossa, quando eu furei a língua eu fiquei desesperado, que eu não conseguia comer Eu direito. também não conseguia. Eu não conseguia comer, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Eu corto a língua 3 vezes antes de colocar um piercing. Nossa. Meu, eu não cortei a língua, mas eu acho que eu concordo com isso. Porque, tipo, você tirou os pontos e já era. O piercing ainda fica incomodando. Quando eu ia cortar a língua, eu pensava, depois eu vou colocar um piercing em cada língua, ficar bonito. Depois que eu bifurquei, eu falei, não, deixa quieto. Não precisa disso, não. Deixa que... É. E hoje em dia, tipo, apesar de eu ainda ter o meu, né? Uma das que eu menos gosto de fazer é a língua. Eu não curto perfurar a língua. Acho muito chato. Por Tipo, que eu você acha? perfuro, mas eu acho chato. Porque às vezes você tá ali com a pessoa, você puxa a língua pra fora, a pessoa fica retraindo a língua, ou tipo, na hora da marcação mesmo deixa a língua tensa, acaba atrapalhando bastante. É uma das que eu menos gosto de fazer. Tipo, um monte de gente tem esse negócio com septo, eu prefiro perfurar uns 10 septos do que uma língua. Sempre tive isso um pouquinho. Até, tipo, na época que se fazia os freios, né? Teve a época que fazia. Eu nunca gostei. Nunca. E no início, assim, qual era a perfuração que mais saía? Quando eu comecei, o que eu mais fazia era nos trio, tragos e hélix. Muito. Principalmente nos trio. Na época ainda era com aquela joia que fazia a voltinha ali embaixo. Sim. Nossa, eu apanhava com aquilo. Eu apanhava muito no começo com aquela joia. Aí tá, você fez o curso, trabalhou ali do lado da galeria, e depois, como você decidiu, tipo, vou continuar mesmo, arrumar outro serviço? Como foi, assim? Na época, tipo, eu tinha uma certa dificuldade de me manter com isso, né? Uhum. Então, aí eu sempre, vou trabalhar numa loja de roupa aqui, e quando der eu vou e faço um trabalho em algum estúdio, pra, tipo, conseguir juntar uma Tipo, grana, fazer um essas rest, coisas. assim. É, tipo isso. E assim, em 2019, por exemplo, aconteceu muito de eu estar trabalhando em loja de roupa, essas coisas, e me chamarem pra trabalhar em dias de folga em estúdio. E eu acabava indo. Então, tipo, a última vez que eu tentei largar o piercing, eu larguei, mas não larguei, porque era como se ele viesse atrás de mim. Entendeu? Sim. Aí sempre você ficava assim, tipo, trabalhava no seu horário normal nas lojas e depois na folga ia fazer os piercing. Exatamente. Aí chegou uma hora e você falou, já que eu tô me chamando, vou ficar assim.
Então, Ou foi alguma coisa que aconteceu que você na pensou? verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2019, eu tava trabalhando. A última loja que eu trabalhei foi uma loja na Rua Augusta de camiseta de banda. E aí, quando eu fui dispensada dessa loja, eu fiquei triste, né? Porque eu tava conseguindo finalmente juntar uma grana e tal. Aí eu fui numa oficina que tinha do lado de onde eu morava, uma oficina de moto, conversar com os amigos. E aí eu cheguei no dono dessa oficina na época e pedi pra ele: Ô, cara, por favor, você me indica numa outra loja e tal. E na época, o Miguel chegou e trocou essas ideias comigo e falou assim: Meu, você tá querendo trabalhar numa loja de novo? E ele ficou acho que umas 2 horas no dia, tipo, brigando comigo nesse sentido. De tipo, poxa, você não gosta de trabalhar em loja. Você já me falou, você faz piercing, você gosta de trabalhar com piercing. Ele pegava a calculadora e fazia contas e, tipo, mostrando como podia ser melhor, tanto financeiramente, quanto eu fazer o que eu gosto. Tudo, em todos os sentidos. E eu, tipo, no dia eu tinha atendido 2 clientes. E eu tinha tirado um dinheiro. E eu não contei pra ele. E eu tava, tipo, pensando, poxa, não, mas dá pra viver. Um monte de gente vive disso. Por que eu não vou conseguir viver disso? E eu fiquei parando e raciocinando enquanto ele falava. E foi daí que eu falei, não, vou começar agora a procurar em estúdio mesmo. E foi onde eu achei o estúdio da Zona Sul. Sim. Aí como foi ir trampar lá no estúdio da Zona Sul? Era bom? Não, foi ótimo. Eu peguei muita experiência lá. Sim. Eu aprendi muita coisa. Tipo, quando eu cheguei lá, até eu chegar lá, eu conhecia mais joia básica. Eu trabalhava muito com joia básica. E lá que eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar com umas joias mais trabalhadas, mais bonitinhas, para fazer um portfólio mais bonito. Então lá que eu comecei a mexer com umas joias mais bonitas, assim, mais Sim. detalhadas, né? Até então eu só trabalhava com básica. E querendo ou não, essa joia mais trabalhada assim chama mais atenção do público do Instagram. Chama a atenção do público do Instagram, até para você conseguir um outro estúdio. Quanto mais, tipo, um portfólio tiver assim chamativo, enfeitado, vai chamar atenção. Sim. Aí você ficou quanto tempo esse não da Zona Sul? 2 anos. Sim, aí você saiu de lá e foi pra onde? Aí quando eu saí de lá, eu resgate assim que eu não podia recusar, né? Que foi de trabalhar com o tio Dani. Aí eu saí de lá para trabalhar com o tio Dani. Lá no, em Itaquá. Em Itaquá. Então, eu conheci ele no final da quarentena de 2020. Eu comecei que eu lancei o meu adesivo da minha marca, do meu gatinho, né? Eu postei e um cliente meu pegou e falou assim: eu quero um adesivo seu e um adesivo do tio Dani. E marcou ele lá. Aí ele falou: eu quero um adesivo seu, meu adesivo de gato. Nossa, meu Deus, um cara que é referência querendo meu adesivo. Fiquei mó feliz e tal. Aí eu comecei a trocar ideia com ele pelo direct. E ele começou a fazer amizade comigo a partir daí, né? E aí, várias vezes trocando ele, até falou: não, um dia eu te chamo pra trabalhar lá. Só que eu nunca pensei: mano, ele deve conhecer muita gente. Se um dia ele precisar de alguém pra trabalhar com ele, ele vai chamar alguém mais próximo, que ele conheça mais. Aí quando ele chamou em 2020, eu fiquei tipo: gente, é sério que tá acontecendo? Eu fiquei tipo mal feliz. E quando eu falei até pro dono do estúdio que eu tava, ele falou: mano, não tem nem o que te falar, cara. Vai lá, não posso nem te segurar aqui. Ele só pediu pra eu ficar uma semana, né, pra ele tentar achar alguém. E tipo, sair de lá com todo mundo desejando boa sorte, abraçando, Sim. feliz. Tanto é que Com se um eu for aviso lá prévio. até hoje eles me recebem muito bem lá. Tipo, já Isso fui é lá bom. fazer até perfuração lá em cliente lá. Isso é bom que você não sair brigado do lugar, que eles entenderam o seu lado. Eu não E gosto não de cria sair essas brigada assim de picuinhas, lugar assim. nenhum. Eu gosto de todo lugar que eu vou, eu gosto de sair tranquila. Sem briga, tipo, de porta aberta. E foi o que eu quis fazer lá. E como foi trabalhar com o tio Dani nesse tempo? Nossa, foi... Assim, pra mim, foi assim, um salto de evolução gigantesco pra mim, né? Porque, por exemplo, eu tava fazendo a transição do catéter pra agulha americana. Lá só tem agulha americana. Então, tipo, ou você aprende ou você aprende. Se vira. Então, pra mim, ajudou demais. Demais, demais mesmo. Porque eu peguei muita coisa na prática que eu só tinha teoria. E
fora que, assim, às vezes você tá trocando uma ideia lá, tipo, normal. E dessa ideia assim normal acaba sendo uma aula pra você. Você nem percebe que você tá tendo uma aula. É, porque o tio Dani vive modificação, literalmente, né? E qualquer coisa que você conversa com ele acaba saindo na modificação, alguma coisa assim. Não, acaba sendo uma Aham. aula de muita coisa. Assim, conversando com ele normal, tipo, tomando um suco assim, quando você vê ele tá te dando uma aula. É impressionante. Sim. Você chegou a acompanhar procedimento de modificação extrema lá, se gostou, Eu auxiliava nas bifurcações. assim. Pra mim foi assim. E como foi Tipo, a auxiliar- primeira? A primeira, como foi? Tentando retrair a linha e você tentando puxar. Porque assim, quando você vê no vídeo, você pensa, não, de boas. Mas quando você tá na prática, é muito pesado pra você ficar puxando. Porque a pessoa, quer queira, quer não, tenta retrair. E você tem que ficar concentrado. E assim, você não pode querer ficar olhando. Porque se você tenta olhar o procedimento, você acaba se distraindo do que você tá fazendo e atrapalhando. Sim, e você tem que fazer a sua parte lá, você não é, tipo, tá assistindo. Você não tá assistindo, você tem que só segurar, você não pode ficar olhando. E o Sim. pior é que às vezes você cai no vício de olhar. Não tem jeito. Porque quando você vê ela ali, você, tipo, gosta do negócio, você fica observando cada detalhe, músculo, como tá sendo feita a sutura, não tem jeito. Uma coisa ou outra você acaba ficando meio hipnotizado olhando. Você ficou ajudando ele a fazer bifurcação e até hoje não fez a sua. Pra você ver, né? Pra você ver, mas olha, esse ano tem que sair. Esse ano eu tenho que fazer minha bifurcação, porque, gente, eu tô enrolando há muito tempo. Mas você não faz porque tem medo do pós. Ah, um pouco do medo do pós, remoção de ponto, da minha mãe acabar com a minha vida também. Que sua mãe não gosta. Não. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que entender. Nem toda mãe, tipo, vai ameaçar e realmente fazer. É. Mas dá um friozinho na barriga de chegar e falar, não, é hoje que eu vou fazer, sabe? É, mas somente levou pra fazer o piercing com 13 anos, colocando um umbigo, você acha que ela vai É, achar ruim depois de 20 anos você É, colocar um cortar uma cortar. língua? Que ninguém vai ver, não vai. Mas mãe sempre tem dessas, né? É, É tipo que nem as mães do piercing no septo, que fala que parece piercing de boi. é. Sempre tem. Eu lembro quando eu fui furar o meu piercing no septo, o piercer falou: ah, se a sua mãe reclamar, você só esconde e fala que tirou. Eu já escondi muito o piercing no septo, mas não por causa da minha mãe. Eu escondia E mais por por causa causa do de trabalho. serviço. Eu guardava, tipo, pra dentro, assim, Aham. tipo, dependendo do trabalho, eu tirava a argolinha do nariz, põe pontinho de luz. Tentava disfarçar. Você já não dava pra guardar. O meu não dá mais, meu nem cabe. Não tem como, sem condições. Mas aí, o que você chegou a fazer lá no Dani? Chegou a fazer algum procedimento? Você só Os de modificação eu acompanhei, mas eu fazia só as perfurações mesmo lá. Já fiz também remoção de micro lá. Foi lá que eu aprendi a fazer a remoção do microdermal com bisturi, que eu fazia com agulha americana 14. E lá eu peguei a manha de fazer com bisturi. Que eu, tipo, até então não tinha pego bisturi pra nada. Foi um dos maiores medos. Tipo, fazer a primeira remoção de microdermal no bisturi eu fiquei com medo. De fazer um corte a mais, machucar. Aí foi lá que eu peguei a manha. Agora eu só faço com bisturi mesmo. É bem mais fácil. Mas aí você começou a fazer um procedimento depois que você saiu de lá? Então, esse de remover o microdermal depois que saí de lá. Aí, mas procedimento de modificação ainda não fiz nenhum. Já acompanhei mais, mas tô estudando para começar. Mas eu penso em começar assim. Penso. É a minha maior vontade. E hoje em dia você trabalha com a Ali e no Dark, né? Exatamente. E ali é outra pupila do tio Dani, outra que. Não, nossa, ali é um exemplo para mim. Ela é um exemplo real. Você acompanha procedimento com ela lá também quando tem? Já acompanhei, foi ela que fez o meu com slot do Conche. Meu, ela é uma profissional maravilhosa. Eu quero ainda aprender muito com ela. Eu já aprendi muito com ela e pretendo aprender ainda mais com ela. Assim, meu maior exemplo que eu tenho é a Tia Li.
E como surgiu a ideia de fazer o Big Conch? Então, eu já tinha feito esse coin slot aqui, ó, com o tio Dani, quando eu trabalhei com ele lá. E aí eu comecei a ver a foto de alguns coin slots no Conch. Gente, acho que eu quero mais um. Eu acho que eu quero mais um. E foi indo. Aí, no fim desse ano, que época, né? Fim de Fim do ano. ano passado. É, você fez bem no. Perto do Natal, gente. O que que uma pessoa tem na cabeça de fazer um procedimento desse, tipo, não. Sem condições, né? É. Mas aí a tia foi lá, abraçou a minha ideia e fez. E tá aí. Falta ainda 3 argolas aqui pra completar, né? Vou comprar depois e anodizar, mas tá aqui, ó, ficou perfeito. Foi bem tranquilo. Você fala que tem medo do ponto. Por que você tem tanto receio assim de tirar? Ah, porque eu achei a parte mais dolorida do procedimento pra mim. A retirada do ponto. É Ah. muito chato, parece que não acaba nunca. Ah, pra mim a pior parte é é colocar anestesia. A primeira anestesia ela é mais intensa, mas depois. É. Mas, tipo, a retirada do ponto é uma parte que eu sofro. Parece. Sabe aquela tatu que você tá fazendo que você não tá aguentando mais? Você pensa, mas essa tatuagem não acaba nunca. Essa tatuagem. É tipo, é a retirada do ponto pra mim. É aquela tatuagem que não acaba nunca. É isso. O meu não tem ideia de como é tirar os pão da língua, que os meus eu quero tudo sozinho. Ah, É. Que eu fiz lá no suco ralado. Aí tava bem no auge da pandemia mesmo. Aí eu voltei pra cá. Tipo, ele fez de um jeito que ia cair nos pontos. Aí, tipo, eu fiquei uns 20 dias, 25 dias com os pão na língua, mas foi caindo, tipo, aos poucos. Não precisei. Só o último que ficou lá no fundo, que ele falou: ah, se você precisar, você tira. Aí peguei, bisturi, fui lá no fundo. Gente, que coragem. Porque é chatinho. É. Tirar a ponta é chatinho. É que nem vai, aquela tatu que não termina nunca. Que nem eu ontem fazendo esse cara. Chega no final, você fala, nossa, por que não acaba? Chega no final, parece que tipo, os 10 minutos duram 1 hora. É aquele famoso só falta o branquinho. É o detalhezinho do. É. Tipo aquele branquinho só pra dar uma Pior iluminada quando ele na fala, tatu. acabei. Aí ele olha pra sua tatu, peraí. Aí pega a maquininha e faltou isso aqui. Eu acho que Você isso não tá consegue. aguentando É. mais, você já tá tipo, gente, eu tô com fome, eu tô com sono, eu quero ir no banheiro, tudo junto. Ah, quando eu faço um procedimento que é muito demorado, me dá uma vontade de ir no banheiro toda hora. Não sei o que acontece, toda hora eu falo. Então, de uma hora que eu preciso ir no banheiro. A comigo é sempre quando eu tô nervoso, assim. Depois que eu tô nervoso, me dá vontade de ir no banheiro toda hora. Um amigo meu, quando fez a tatu da cabeça, ficou assim. Ele tava fazendo a tatu da cabeça e toda hora ele queria ir no banheiro. Tipo, imagina, ainda na cabeça toda hora você tem. Oh, peraí, deixa eu ir no banheiro. Então, tua cabeça é chatinha. Ah, quando eu fiz a minha, eu achei até tranquilo. Eu fiz a primeira aqui na lateral, eu falei, ah, de boa, vou fazer a na cabeça. lateral. Aí eu fiz essa daqui, pegou cara, nuca, tudo aqui e sofri. Essa outra pega aqui em cima dói bastante. Nossa, em cima deve doer mesmo. Na lateral da cabeça eu achei tranquilo. Até. A minha também foi no pontilismo é A suave. pontismo, o pessoal fala É que que é meio não de dá boa. pra ver, porque cresce o cabelo em cima da tatu É. e cobre. É, Esse é o lado ruim de Aham. tatuar a cabeça. é bom, e pra isso é bom quando você é calvo, né? Careca, aí não se preocupa. Aí não tem esse problema, né? É. Os calvos reclamam que é calvo e fica usando boné, nós que tem cabelo fica tatuando a cabeça. Tipo, isso tem um amigo meu que ele fala: ah, o cara tá ficando calvo, para de tentar disfarçar, poxa, raspa tudo de uma vez e tatua a cabeça. Mais prático, né? Então eu tô percebendo assim, ó, que meu cabelo tá indo mais pra trás, minha testa tá aumentando. Aí esses dias eu olhei no espelho assim e pensei, mano, acho que se eu fizer uma tatuagem por aqui, vai passar vergonha. Vai dar aquela Vai dar uma disfarçada, disfarçada. né? Dá uma disfarçada que a testa tá grande. Acontece. E a minha família, engraçado que é os extremos. A parte de mãe é todo mundo calvo e a parte de pai é todo mundo cabeludo. E tipo, eu tô, pelo jeito, tô puxando a parte do meu pai, que tipo, meus primos faz 30 anos já tá caindo o cabelo, já tá ficando careca. E você tendo que raspar a cabeça. É. Meu tio é careca desde os 20 e pouco. Eita. Meu fica.
Aham. Mas depois que fez a tatu, vai ficar uma cópia, cara. É. Não nem compensa, né? Aham. Tem que Quando eu era mostrar. mais novo eu tinha Blackzinho. Até meu apelido era por causa do Black, que todo mundo ficava me chamando de Mano Juba. Mano, Juba, É. pode criar a Juba. Aí teve um dia que deu louco, eu cortei cabelo, raspei tudo. Aí falou, você não é mais o Mano Juba, você é o Manjuba. Manjuba. Aí ficou Manjuba. E é Manjuba que eu brinco aqui, né? É, até hoje. Tem gente que nem sabe meu nome. Hoje em dia. É Manjuba. Tipo, tem gente que me conhece há 10 anos e não sabe meu nome. Aí às vezes descobre quando me acha no Facebook. Pode crer. Gente, Pode crer. Caramba, quando você falar desse nome, por que você usa esse nome, mano? Ah, porque quase ninguém me chama, é só o pessoal mesmo que é mais das antigas mesmo. Pode crer. eita. É que a galera assim da modificação mesmo já te conheceu como eu. É. Não dava pra falar. Aham. É. Da hora. Tipo, o Greg mesmo foi o apelido de infância que Aham. eu levei adiante. Então, É. ninguém sabe meu É que nome. teve também que eu mudei pra Minas, e lá ficou só Yuri. Quando eu voltei, comecei a andar com outras pessoas, ficou só Yuri. Também não tinha como manter o apelido. Mas você gostava do apelido? É, tipo, eu acostumei, tipo, pra mim era tipo meu nome. Tipo, todo mundo chamava na escola, era só Manjuba. Minha irmã ficava brava porque na escola ela era a Manjubinha. Mas eu... Ah, tipo, ela herdou o apelido, né? É, Tipo, a irmã mais nova? é. Então, tipo, herdou o apelido Aham. do irmão mais Ainda velho. mais que eu, tipo, sempre falei com todo mundo da escola, eu conhecia todo mundo, aí minha irmã entrou na mesma escola que eu, aí, tipo, todo mundo sabia, é Manjubinha, minha irmã dele. Herança de apelido do irmão É. mais velho. A gente já ouviu falar de, tipo, irmão mais novo que herda a roupa, né? Mas, tipo, herdar apelido é diferente, né? Mas tipo, com meu filho, o pessoal fala, e aí, Greguinho, eu não sou Greguinho. Ele não gosta. É. Tipo isso. E você tem umas roupas também, umas camisetas que você vende, de onde veio essa ideia de começar? Essa daqui, inclusive, eu vim hoje. Uhum. Então, primeiro ia ser só minha logotipo. E aí, tipo, eu tinha um gato na época, né? Um gato laranjinha. E aí eu pensei em criar, tipo, coisas que eu gosto, relacionando meu gato e piercing. Aí eu passei ideia para algumas pessoas, mas não foi virando. Aí eu cheguei, inclusive, para esse meu amigo, que fez o meu tênis, que é o Miguel, que fez deu a Uhum. bronca, né, pra eu parar de Uhum. desistir do Pegou piercing, de areiado. a orelhada. E aí eu falei, meu, você faz isso? Ele, não faço esse tipo de trabalho, que ele faz, né, pintura de tanque. Eu não faço esse tipo de trabalho, eu vou te indicar quem faça. E ele indicou um menino que fez essa logo. Eu peguei e passei pra ele, ó, eu quero assim, assim, assim. Na hora ele já deu um estralo, assim, a hora que ele entregou o primeiro rascunho, eu falei, é isso que eu quero. Inclusive, quem quiser, o Instagram dele é Marreta, tá lá no meu. Sim. Manda muito bem na arte digital. E aí, ele criou. Aí a ideia a princípio foi ter uma logo e criar adesivos. Fiz a primeira leva de adesivos, um monte de gente quis distribuir os adesivos. Na época eu fiz a foto que eu postei no meu Instagram do adesivo perto do gatinho e tal. O adesivo até ficou na primeira temporada do programa. É. Ah, Quando era camisinha. Aquela que você veio logo no Aí início. ficava na madeira, tá ligado? eu já assisti algumas entrevistas que eu vi o adesivo. Depois eu trago mais aí, adesivo. Eu já vi entrevista que eu olhava e falei, gente, olha o meu adesivo ali no fundo, cara. Que eu lembro que você foi uma pessoa bem legal na entrevista assistindo, né? Com o celular tocando no meio da entrevista. Ai, gente, pior que... É, no do Ângelo. É. Nossa, pode crer. Ó. Não, pior que eu sou desligada mesmo. Tipo, a hora que tocou, tipo, olhando assim, eu... Tipo, Mas- fiz o story, aí ficou lá o story tocando. É, Terminava o story e começava de novo várias vezes, assim, ó. Vocês estavam escrevendo alguma coisa ou marcando nós. tá Mano, eu ligado? nem lembro, gente. Eu juro que eu nem lembro. Mas, tipo, foi aquela Era coisa assim, eu tipo, anjo tô... conversando e olhando assim pro É. lado. Aí tipo, tem uma hora que fica em silêncio, todo mundo olhando pra você, desculpa. Gente, pior que eu sou desligada mesmo. Aí, tipo, na hora eu não... Eu tava assim, desligada, eu não percebi mesmo, gente.
Eu sou muito desligada. Aí, tipo, beleza. Eu peguei e fiz na época, né? Os adesivos, postei a foto com o gatinho e tal. E aí, quando eu tive a ideia de fazer a camiseta, na real, eu fiz as primeiras camisetas pra mim. Eu tive a ideia de fazer pra mim, pra eu usar. E aí, na época, eu mandei a foto das camisetas prontas que eu tinha feito pra mim pro tio Dani. Eu falei, o que você acha? Ele, você vai vender? Eu falei, não sei. Quem sabe? Ele, por quanto você pensa em vender? Por tanto. Ele, tá bom, ó. Eu quero uma na cor branca, tamanho tal. Beleza? Já encomendei pra mim. Tipo, já mandou o Pix, assim. Meu Deus. Mas, gente, tipo, eu nem tinha tido a ideia de vender. Eu fiz pra mim. Aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar no estúdio lá da Zona Sul, na época ainda. Isso foi no finalzinho, acho que de 2020. Aí, eu cheguei lá usando a camiseta, né? E os meninos que tatuavam lá olharam. Deixa eu ver atrás, deixa eu ver na frente. Que cor que tem? Que tamanho que tem? Na época eu fiz em branco e cinza mescla. Tem branco e cinza mescla, eu consigo fazer do PP ao Extra G. Aí cada um pediu uma na época. Eu falei, gente. E assim foi indo. Tipo, eu fiz pra mim. E aí foi indo. A galera foi pedindo. Automaticamente. Foi automático, foi crescendo. Sim, agora você tá fazendo mais agora também, né? Então, tá pra vir uma novidade aí, né? Eu pedi pro menino que já fez a logo do Brad criar um desenho no mesmo estilo da minha gatinha Lady Jane, minha gatinha que faleceu em 2017. E aí eu tô esperando pra fazer também a camiseta dela, quero fazer tudo relacionado a ela também. Inclusive a tatuagem na outra mão, que eu tenho essa mão aqui do Brad, né? E aí eu quero fazer na outra mão a dela, no mesmo estilo. Sim. Fica da hora. E eu acho que vai ficar da hora um gatinho em cada mão, vai combinar. Eu acho uma homenagem. Então, o Brad, ele era persa. E a Lady Jane, ela tinha uma mistura de persa com vira-lata. O pai, até hoje, ninguém sabe onde foi parar, sabe? Ela tem um olho de cada cor, uma bonitona. Ela era preta e branca. E a parte do pelo branco era mais comprida, que era onde ela tinha puxado de persa. E a do pelo preto era mais curta. E ela tinha um olho azul e o outro bem amarelão, assim. Coisa mais... Então, imagina como que fica o desenho dela, tipo, no mesmo estilo do adesivo, da camiseta. Ia ficar muito bonito. E o legal é que fica um estilo assim que tem a ver com tatu e não é aquelas coisas bem trash, assim, tipo de caveira, diferente, assim, que é o que mais tem, assim, hoje em dia. Diferenciado um pouco, né? Tem muita gente que faz aquela coisa mais, tipo, pra chamar mais atenção no sentido de ai, meu Deus, tatu. Então, hoje em dia você tá trabalhando como? Onde? Eu trabalho no Dark Art, na Vila Mariana, e trabalho na Rua da Consolação, no estúdio da Tia Li. Sim, os dois estúdios perto de onde você mora agora, né? Agora sim, porque, eu já trabalhei em Itaquá, já trabalhei em Barueri, já trabalhei em uns lugares bem longe, já cheguei a trabalhar em 5 lugares ao mesmo tempo. Como você conseguia trabalhar assim? Você é uma vez por semana em cada lugar? Ou... Por exemplo, na época que eu cheguei a trabalhar em 5 ao mesmo tempo, em Barueri, meu horário era das 10 da manhã às 2 da tarde. Então eu já tinha o resto do dia livre. Sim. Então eu conseguia, tipo, às vezes passar pela Liberdade, depois, na época, na 9 de julho. Então eu conseguia fazer esse corre todo. Cansa bastante, mas eu conseguia. Por conta do horário que era mais flexível. Sim. E não era muito cansativo ter que, tipo, nessa viagem toda, assim? Era bem cansativo. Ao mesmo tempo que era cansativo, eu considerava como se fosse uma aventura. Tipo, nossa, hoje eu vou de Barueri pra tal lugar. Tipo, era longe pra caramba, mas era... Já fui de Barueri pra Santo Amaro. Já fui de Barueri pra Poá. Nossa, extremos. Extremo de extremo. Então, tipo, eu já fiz esse tipo de rolê bem longo. Sim. Uma vez eu saí de Barueri, eu acho que foi no estúdio de Dani no Dizal Major, alguma coisa assim, eu não lembro. Então você imagina, você sair de Barueri e ir pra Poá. Você sai 2 horas da tarde de Barueri e vai pra Poá.
bem É, longe. literalmente, você sai de uma cidade, atravessa São Paulo, vai pra outra. Eu já também atravessei, tipo, de Barueri pra Santo Amaro. Tipo, atendi até 2 horas em Barueri, saí de Barueri e fui pra Santo Amaro atender outro cliente que quis marcar horário comigo lá. Já aconteceu bastante isso. Mas cansa. É cansativo. É, tipo, divertido e cansativo. É, o bom disso é que os clientes não pega mais, tipo, não fala, é longe, eu não vou atender com ela. Eles veem que você tem vários lugares e Você oferece várias opções. Aham. Tipo, um dia é melhor pra ele. Ele acaba não desistindo, procurando mais próximo dele. acaba sendo bem mais tranquilo. Por exemplo, essa cliente que eu atendi em Santo Amaro, que foi no estúdio que eu trabalhei 2 anos. Pra ela, era perto ali. Eu conversei com o dono do estúdio, ele falou, pode vir. Conversei com a piercer que tá trabalhando lá. Ela falou que não tinha problema. Então eu fui e atendi lá. Sim. Isso é bom também, né? De você não ter saído obrigado do lugar. Se você tem cliente fixo lá, quando precisar, você pode. E eu conquistei muito cliente lá também, na real. Você ficou 2 anos lá. 2 anos. Tem cliente que eu conquistei lá que, tipo, até hoje, pra onde eu for, a pessoa me acompanha. Isso deve ser muito gratificante, né? Ver como a pessoa gosta do seu trabalho. Pra mim, nossa, não, pra mim é maravilhoso. Eu tenho clientes assim que são ótimos clientes e sempre estão conversando, tendo essa troca comigo, esse diálogo. Às vezes não vou fazer por agora, mas tá sempre interagindo comigo. Por exemplo, eu faço uma caixinha de pergunta, tá respondendo. Eu faço um stories, a pessoa tá interagindo. Então eu tenho essa troca legal assim com meus clientes. Eu não tenho tantos seguidores no meu Instagram, mas eu tenho os que eu tenho uma troca muito legal. Isso é muito bom. E agora, quais são os seus planos agora, profissionalmente? Eu pretendo continuar estudando bastante e eu pretendo esse ano começar a entrar mais no meio da modificação mesmo. Eu quero aprender mais sobre isso. Desde reconstrução de lóbulo, com slot, bifurcação, eu tenho vontade disso. Então estou tentando estudar mais. Assim, o teórico eu já consegui bastante, graças a Deus. Mas assim, eu quero pegar mais a prática. E tem alguma coisa assim que você chama a sua atenção pra fazer? Eu gosto de olhar, eu gosto de ver, eu gosto de ver o trabalho. É uma coisa que eu admiro. Por exemplo, Eibal. É um negócio que eu não tenho vontade de ter em mim. Eu não me vejo com o meu olho pintado, mas eu gosto de ver os olhos das pessoas. Tipo, ver as misturas de cores, ver detalhes. Eu acho lindo. Eu adoro ver nas pessoas. É só uma coisa que eu não vejo, pelo menos por enquanto, em mim, né? Mas vai saber. Quando eu era menor, eu falava, nunca vou fazer igual, nunca vou cortar a linha. Quando eu fiz o meu primeiro piercing, não me imaginava que eu ia querer cortar a língua. Você não imagina. Às vezes você nem fazer um sabe que é piercing no possível. língua, cortar a língua. Tipo, eu nem sabia que era possível cortar a língua no meio, gente. Eu não tinha plano nem de perfurar a língua. E hoje em dia eu tô, tipo, há mais de 10 anos com a língua furada. E quando você fura a língua, vira mó chudozinho no piercing da língua. Vira. E depois, assim, de uns 5 anos, você esquece que você tem. Às vezes você tá conversando, ele tá ali batendo. Você tem piercing na língua? Aí você ainda para pra lembrar. Porque você esquece que você tem. Aí às vezes você vai tirar pra alguma coisa, o piercing na língua faz mó falta. E você fica, tá faltando alguma coisa. Não é estranho. Você sente, tipo, como se não tivesse a própria língua, tipo, leve, assim, sem nada, né? Eu fiquei uns 8, 9 anos com piercing na língua. Aí quando tirei foi pra bifurcar. A minha intenção é essa. Tirar pra Se eu não fosse bifurcar, não ia tirar o piercing na língua. E foi mal estranho lá. Tipo, eu tirei, foi tipo uma despedida do piercing. Eu tenho até guardado o piercing que eu tava. É sobre isso. Eu guardei ele de lembrança. Tipo isso, gente. Eu acho que quando eu for me despedir do meu, vai ser nessa pegada, tipo, nossa, eu te amava tanto, cara. Vivemos tantos momentos juntos. Pô, 10 anos, cara. Tipo, Imagina. de todo, tipo, o septo eu furei primeiro. O septo vai fazer 15 anos agora que eu tenho. Mas da língua sempre foi Mas da língua sempre foi meu xodózinho. Eu nunca tirei. O septo sempre tirei, fiquei uns 2, 3 anos sem, depois colocava de volta.
Eu acho porque assim, que o pós da língua é tão chato que a gente tem como. Nossa, mano, consegui. Passei por É. isso, eu fiquei sem comer, É tipo uma fiquei, prova, você merece ou não ter piercing na língua. fiquei sem comer, falei fofo, passei por tudo isso e agora eu tenho. É tipo etapas. Primeiro piercing, depois você bifurca, que é outra. Não, Aí depois não. você pintar a língua que dói muito mais. Gente. É, a pior dor que eu já senti na minha vida. E ainda desbota, né? Oi? Pra fazer. Pra cicatrizar é que nem piercing. A língua fica inchada uns dias e depois. É, só que sem a peça ali, né? É. Mas, tipo, o pior é que ele desbota. E ela né? fica inchada e parece ser tipo quando queima a língua com café. Fica tipo sensível, fica incomodando. Mas hoje você sente alguma coisa? Não. E tem que fazer massagem também. Pode Pra não ficar esse coágulo de tinta. ficar dura, né? É. Da hora, ó. Pintou um lado só? Pintei os dois, pintei um de roxo e um de verde. Ah, então ó, pode crer. O problema é que o abençoado desbota. E o meu não pegou muito bem. Que... Mas o branco aí é do cigarro, né? Ué? Ficou branco por causa do cigarro. Aí faz o degradê. acontece. Mas Degradê. não vou retocar mais a língua não. Deve tá suave. Né? Assistiu? É, às vezes eu penso, tipo, faço alguma coisa, tomo anestesia, se eu falar, anestesia já dói assim, ou enfiar tinta na língua de É, novo. mas você colocou anestesia? Oi, não, fui direto de tinta. Ah, não, é doideira. Porque já ia doer a anestesia entrando, e depois ia inchar mais por causa da tinta. É, É quente, pode crer. é mais prático. Já que você vai sentir agulhada, já vai a tinta direto. Você é louco. Não, é que nem eu falo às vezes, tipo, tem cliente que fala de anestesia pra perfuração. Eu falo, meu, pra anestesia pegar, ela teria que ser uma anestesia injetável. Pra que você vai sentir uma agulhada pra depois sentir outra? Pra aguentar a dor da outra? Já vai a primeira agulhada que já é do piercing. Eu uso muito esse argumento. Tipo, não faz sentido. Sim. E você gosta bastante de moto também. Eu gosto, meu sonho é ter uma. E quais os seus planos de se você tivesse uma moto hoje, o que você faria? Nossa, eu acho que eu ia querer, tipo, pegar um mochilão, botar nas costas e fazer guest em tudo que é lugar de São Paulo, pelo menos. Tipo, não, de São Paulo não, de fora de São Paulo, né? Eu ia querer, tipo, viver na estrada, ia ser muito legal. Tipo, é um pouquinho arriscado, né? E um pouquinho perigoso, gente. É um pouquinho andar de moto pelas estradas. Mas hoje em dia, o que não é perigoso? Tipo, às vezes você sai na rua, vai em determinado bairro, em determinado lugar, a pé, de ônibus, de metrô, você corre risco do mesmo jeito. É, você roubar até dentro do ônibus. Dentro do ônibus, exatamente. A única diferença é que, tipo, as pessoas têm um pouco mais de medo porque a moto, ela é mais exposta. É. Mas, de qualquer forma, a gente tá exposto. Dentro de um carro, a gente corre risco. Dentro de um ônibus, a gente corre risco. Andando a pé, a gente corre risco. Então, tipo, a única diferença é que a moto é uma bicicleta com um motor. Imagina, tipo, o pessoal ficar com essa trava da bicicleta. É. Você não precisa ficar pedalando. É. Tipo isso. Deu quanto tempo aí já, Greg? 48, 10. Aham. Sim. Aham. Tem mais Vocês alguma que coisa sabem. que você quer falar? É sua vida. Cara, você sempre fala bastante. É. Chico Rose resolveu falar pouco. Eu. Então, esse lance eu tenho vontade de fazer gastinho em vários Sim. lugares. Porque eu acho legal. Mas você esse lance. pensa em fazer, tipo, empreender uma modificação para aumentar suas oportunidades de serviço de guest ou Não, é porque eu se gosto. você aparecer uma moto hoje você já sai semana que vem? Ah, quem sabe, né? Tipo, é que assim, eu pretendo. Tem muita coisa que eu pretendo ainda fazer esse ano. Mas a gente ainda não sabe como é que são as coisas, né? Ninguém sabe o dia de Sim. amanhã. Mas se eu tivesse a oportunidade e eu tivesse já como comprar uma moto, sair pilotando, eu já faria, tipo, um mochilão mesmo, Aham. hoje. Seria bem legal. Sim. E guest mesmo, você já fez pra fora de São Paulo ou foi? Então, a única vez que eu fiz alguma coisa assim pra fora de São Paulo foi quando eu participei da Tatuíque do Rio de Janeiro em 2017. Que eu trabalhei Sim. na Tatuíque.
na Ah, época. então não é bem um guest, assim. É, né? não foi bem um Uhum. guest, mas tipo, foi a oportunidade que eu tive de E como foi trabalhar pra por você São Paulo. trabalhar lá na Tatuíque? Olha, eu vou falar que eu mais aproveitei o evento do que fiz perfuração mesmo. Eu cheguei a fazer perfuração lá, Sim. mas eu mais fiquei aproveitando o evento do que fazendo perfuração, porque em Tatuíque, assim, eu nunca tipo, trabalhei bastante, assim, de fazer muito piercing. Eu mais fiquei aproveitando. Inclusive, teve as últimas, tanto a de 2019 quanto essa última de 2022, eram, foram 2 eventos que eu não estava me programando para ir. Aí, tipo, eu decidi ir, assim, um dia antes. Sim. Mas você foi com stand ou foi. Não, fui só Aham. pra passear. Fui pra passear, tipo, coisa de eu decidir um dia antes. Ah, vou, Sim. vale a pena? Resolvi ir. É. Inclusive, na última ainda falei com você. Lá. Aham. Você Tava lá e vocês gravaram lá É. comigo também. Aham. A gente conseguiu gravar um pouco com o Renier. Primeira vez que o Renier sempre foge da gente. É. Tipo, ele meio que entrou como é que Como fala? Carona, né? É, e ele com aquela espada. Com a faca de papo gente. Nossa. Meu Deus, e o povo parando toda hora pra tirar foto. É. Foi tipo engraçado. Porque, tipo, as pessoas chegavam, eu já ia no automático. Tá, dá o celular aqui e eu no automático já tirava foto. Porque eu já sabia que eu era, tipo, a fotógrafa do Uhum. rolê. É, que vê um cara com a cara toda tatuada de chifre. É, o pessoal ficou meio. Mas, tipo, É, às com vezes uma é mesmo. faca gritando no lugar. Não, tipo, o engraçado foi assim, tipo, a gente tava na fila do banheiro, a galera parava, a gente tava na fila pra comprar cerveja, a galera parava. E tipo, meu, e ele é super de boa, ele, todo mundo que para ele, mano, para e tira a foto, É? ele não tá nem aí. Aham. Teve até, tipo, uma filha de um colega que eu trabalhei no Santa Moca, que ele pediu pra eu tirar foto com ela. Eu achei isso muito Uhum. legal. O que você achou dessa última Tatuíque? Nossa, meu, eu gostei bastante de ter ido. Porque assim, eu fui na última que É, teve, porque, né? tipo, teve esse distanciamento de tempo e, tipo, você acaba conhecendo várias pessoas. Muita pessoa conhece só online, que só troca ideia no Instagram. Você E a acaba- Tatuíque é um lugar que todo mundo quer ir. E você acaba, tipo, É. se aproximando mais das pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, tem muita gente que a gente conhece online, até troca ideia online, mas você tem a oportunidade de ver pessoalmente, né? Sim. Tipo, ali. E, tipo, cumprimentar, nossa, mano, é você e tal. Tipo, tem muito esse lance. Sim. E você também é uma das modelos de Big Girls, né? Como Sim. surgiu isso quando apareceu essa vontade de... Inclusive foi numa Tatuíque que surgiu isso. Eu já fazia parte de uma outra página. E aí eu tava na Tatuíque de 2017 que eu concorri ao Miss Tatu. E aí eu conheci o Tito lá. Porque assim, tinha um amigo meu passando um pouco mal no dia e tal, eu tava ajudando. E aí eu brinquei na época com o Tito, eu falei assim, pô, seria muita mancada eu tirar umas fotos do meu amigo passando mal? E na época ele começou a brincar comigo, trocar ideia, só que eu não tinha reconhecido o físico dele, que eu sou, tipo, a minha memória, assim, pra fisionomia das pessoas é ruim. E aí eu vi que era ele, a gente começou a tomar cerveja, trocar ideia, ele virou meu amigo. Desde então. E aí, depois de acho que uns 2 anos, acho que eu entrei pra, se eu não me engano, eu entrei pra GB Girls no final de 2018. Por aí. Não, minto, em 2019, eu entrei no meio de 2019 pra GB Girls. Pra mim foi assim, aquele convite que surgiu, foi assim, eu entrei tinha um grupo tem um grupo de recrutamento, né, das GB Girls, e aí colocaram assim, uma enquete lá, falando, se você entrasse hoje, qual foto que você mandaria pra gente te apresentar? E eu peguei, e eu fui comentando na foto das meninas, né, e as meninas, manda a sua, manda a sua, manda a sua, manda a sua, eu peguei uma foto aleatória e mandei. Na sequência veio o convite pra mim. Nossa, eu fiquei tipo, eu não acreditava. Porque por muito tempo eu tinha tentado, né? Foi meio E aí, do nada- despretensioso e você entrou. É. E ainda, quando eu fui conversar, nossa, mano, seja super bem-vinda. Demorou pra você entrar, né? E
você falou nisso, Tatu, como foi? De onde surgiu essa vontade? De alguém te desse ideia? Como Então, participar? quando Conta eu, essa experiência. quando eu comecei a fotografar, foi tipo 2016, por aí. Eu trabalhava em ótica. E aí o pessoal reparava muito nas tatuagens, porque eu já tinha muita tatuagem. Tipo, eu não tinha no pescoço na época, mas já tinha os braços, as pernas. E aí surgiu muita gente falando, né, você devia tirar foto, você devia tirar foto, você devia tirar foto. E na época, na frente da ótica que eu trabalhava, tinha uma loja de skate. E eles tiravam umas fotos minhas, fazendo pose com skate, com uma camiseta da marca, com boné, um negócio assim. E aí começou a surgir muito isso, de tirar essas fotos. Aí eu fui fazer o primeiro ensaio, sempre teve aquele incentivo da galera falando, você devia fazer parte dessas páginas e tal, você devia começar com isso, né? E aí começou esse incentivo mais por causa de, tipo, na época eu já ter bastante tatu. Sim. E como foi participar do. Aí, não, aí veio Miss Tatu, é verdade. Aí, aí falaram, tem convenção de tatu, tem esse negócio, não sei o que. Eu tentei a primeira vez em 2016, só que eu não passei, tipo, na primeira seletiva que tinha. Tipo, Sim. Já né? foi no Tatuíque mesmo, você já foi foi na tentar? Tatu Week, eu tentei. O primeiro Miss que eu tentei foi Miss Tatu Week. Na época eu fiquei bem triste e tal. Aí eu tentei. Quando eu fui tentar o de 2017, eu, tipo, fiz a minha inscrição. Eu nem sabia como é que ia ser. Acho que eles que decidiam lá dentro na época, né? Eu fiz a minha primeira inscrição. E aí eu esqueci que eu tinha feito, pra não ficar ansiosa. Fingi que nem tinha feito. Aí um dia eu tava trabalhando no estúdio normal, uma amiga minha me mandou uma mensagem e falou, você viu? Viu o quê? Aí ela mandou que eu já tava lá pra participar direto. Aí eu fiquei bem nervosa. Não, gente, foi... Porque assim, a galera faz a apresentação lá no Miss Tatu, tipo, faz uma dança, uma performance, eu não sei nem dançar. Eu sou péssima. Então imagina, tipo, eu quis, aí chega na hora e falei, e agora, o que eu faço? Lascou. Porque eu sou péssima. Eu sempre fui extremamente tímida, embora não pareça. Eu tento disfarçar, mas eu sempre fui extremamente tímida. Eu comecei a perder a timidez no teatro. Se não fosse o teatro, eu ia ser tipo um bicho do mato. Aí hoje em dia eu consigo disfarçar ao máximo a timidez, mas eu sou muito, muito, muito tímida. Então imagina, tipo, ter que subir num palco e fazer uma coreografia, uma performance na frente de sei lá quantas pessoas. E gente filmando, gente fotografando, e etc. Mas você gostou dessa experiência? Foi legal, mas assim, eu não sei se eu teria essa coragem de novo. Foi a única vez que você tentou. Teve um que eu também tentei, que foi uma tatu acho que é Expo Leste. E aí eu acabei sendo desclassificada por atraso. Ah. Atraso. Mas, tipo, o evento inteiro tava atrasado, na real. Porque, tipo, o Miss Tatu na época tava programado pra 1 hora, mas deve ter acontecido umas 5. E eu tava atrasado acho que meia hora. Eu falei, beleza, eu vou fazer o quê? Atraso. Nossa. É. Tipo, foi só a única coisa que eu falei, beleza, atraso. Atrasei, meia hora, isso aí. Só que o evento inteiro tava atrasado na época. Tava tudo atrasado. E você atrasou meia hora e não. É que, tipo, na época eu não pegava muito trem na época. Então não tinha aquele negócio de, vai atrasar mais de domingo, vai demorar mais de domingo. Eu não sabia, eu era meio inocentona nesse sentido. Você achou que ia chegar. Achei que ia dar, tipo, sartão, que ia ser que nem o metrô, né? E aí na época fui eu, o meu melhor amigo, o Panquelo, a minha amiga Mel, que é a namorada do Panquelo, e foi a Angel também. E aí, tipo, eles foram comigo assim pra dar aquele apoio moral, aí desclassificou, a gente olhou um pra cara do outro, tipo, beleza, vamos tomar uma, e é isso aí. E você falou do teatro, quando você começou a fazer, como foi? Teatro eu fiz em 2011, eu fiz Escola Teatro Macunaíma. Eu sempre gostei muito de teatro, bastante mesmo, de frequentar peças de teatro. E várias vezes eu frequentava e me imaginava em cima do palco, fazendo uma apresentação, vivendo um personagem diferente. E aí eu cheguei a fazer o teatro por conta disso, que eu queria muito isso na minha vida. E foi onde ajudou a quebrar a timidez. Porque quando você chega pra fazer teatro, você não pode ficar se travando, que nem eu me travei a vida inteira. Você tinha que se soltar. Então fui lá aos poucos dando um jeito de, tipo, me soltar, né?
porque eu era muito, muito, muito tímida. E você chegou a fazer alguma peça, apresentar alguma coisa? Não, só tipo meio que aqueles TCC do teatro, tipo conclusão de Aham. curso, tipo, você vai fazer um personagem aqui pra Sim. passar de uma etapa do curso pro outro. Mas peça de teatro mesmo, na época eu não cheguei a E apresentar. como é esse TCC? Assim, Você você pega uma peça, um monólogo assim, apresenta. Você pega, por exemplo, uma parte do roteiro. Tipo, tem a peça inteira. Você pega uma parte do roteiro. Você só vai apresentar aquela parte do roteiro. Então tem que ter a troca daquela parte do roteiro. Tipo, acho que é uns 10 minutos assim do roteiro. Sim. E como foi pra você apresentar assim? Dá nervoso. Nossa senhora, eu suei frio. E você fiquei sente que nervosa. melhorou alguma coisa depois? Melhorou. Porque antes disso, às vezes eu tinha trava quando alguém me dava um bom dia, eu ficava tímida. De uma pessoa me dar um bom dia, uma boa tarde. Hoje em dia, tipo, eu consigo disfarçar no sentido, bom dia, tudo bem, não sei o quê. Eu já consigo me soltar bem mais nesse Sim. sentido. Porque antigamente só de alguém me falar um oi, um bom dia, eu já ficava muito tímida. Então acho que é isso, né? Então, É. obrigado, Nath, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Sim. Então é isso, galera. Você que assistiu, curte aí, manda pra todo mundo, comenta aí. E até o próximo programa. É nóis.